Fala meninada, tudo bem com você? Mais uma videoaula, seguindo em frente, rumo aos nossos objetivos. Chegamos ao segundo reinado, então você vai destacar bem grande no seu caderno. Segundo reinado, de 1840 a 1889. De 1840 a 1889. Do golpe da maioridade em 1840, a proclamação da República em 1889. É importante que você tenha as datas. O segundo reinado é o governo de Dom Pedro II. Mas lembre-se que Dom Pedro II chegou no poder muito jovem. Então ele foi assessorado pelo Conselho de Ministros. Para que o Brasil seguisse em frente. É importante que você entenda isso, até ele ter condição de governar o Brasil. É importante que você organize o conteúdo do seu caderno. Então, consequentemente, você coloca assim, organização política durante o segundo reinado. Aí você pula uma linha e você escreva bem grande aí, partidos políticos. O segundo reinado traz dois grandes partidos políticos, que é importante a gente ter em mente na hora da prova. Partidos políticos. Conservador. Aí você coloca aí na chave, conservador, abre uma chave e escreva assim, ó. Abre uma chave em conservador e escreva, defendia a centralização do poder político, nas mãos de Dom Pedro II. Defendia a centralização do poder político nas mãos de Dom Pedro II. São conservadores. Centralizar o poder para não perder o controle. É importante que você saiba. Os conservadores, eles conseguiram convencer Dom Pedro II a dissolver a Câmara, o parlamento, em um momento que os liberais estavam fortalecidos. Então perceba que existe um conflito aí político dentro da elite, conservadores e liberais, para ver quem vai conseguir influenciar mais Dom Pedro II. Então, o primeiro partido político que nós vimos, os conservadores. Aí você coloca o outro partido, liberais. Abre uma chave em liberais. Defendia maior autonomia das províncias. Com descentralização administrativa. Perceba que os conservadores, eles querem centralizar e os liberais descentralizar. Tem diferença. Os conservadores conseguiram convencer o imperador a dissolver a Câmara. Consequentemente, os liberais provocaram revoltas em São Paulo e Minas Gerais. Nas províncias. Colocou uma observação importante, para que você entenda esse momento político. Tanto os conservadores quanto os liberais apoiavam Dom Pedro II. Em outras palavras, Dom Pedro II não tinha oposição. Em relação ao governo dele. O que existia era um choque, um modelo de gestão, onde cada um acreditava que administrativamente o seu modelo de gestão era mais eficiente e deveria predominar. Por isso, uma frase importante que eu gostaria que você anotasse. Nada mais conservador do que um liberal no poder.
nada mais conservador do que um liberal no poder. Em outras palavras, não importa se é o conservador ou se é liberal. Ambos vão apoiar quem? Dom Pedro II. Não tem oposição. Em 1847, foi implantado no Brasil o parlamentarismo. Olha o ano, 1847. Foi implantado no Brasil o parlamentarismo, com a criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros. Do cargo de presidente do Conselho de Ministros. Consequentemente, mais tarde vai ser chamado de primeiro-ministro. Só que no Brasil, então coloca assim, no Brasil, o parlamentarismo recebeu o nome de asa avessa. No Brasil, o parlamentarismo recebeu o nome de asa avessa. Por que isso? Porque no Brasil o parlamento era fruto do poder executivo. Sendo dissolvido pelo mesmo, ao invés de conter as suas ações, as ações do imperador. No parlamentarismo normal, diferente do brasileiro, no parlamentarismo, o parlamento contém o imperador. No Brasil, o imperador continha o parlamento, ou seja, o legislativo se sujeitava ao executivo. Então, consequentemente, aqui no Brasil é chamado de parlamentarismo às avessas. Em outras palavras, quem é que mandava? Quem é que realmente mandava? Dom Pedro II. O poder executivo nas mãos dele. Era ele que realmente o que mandava. Era ele que mandava. Ele que detinha o controle. Lembre-se do poder moderador. Agora, saindo da organização política, você coloca aí economia. Economia durante o segundo reinado. É importante que você entenda que a economia brasileira continua voltada para o mercado externo. Produção agrícola. Monocultura. Ainda predomina o café, predomina o café. E o café é produzido em larga escala. O destaque, é bom que você tenha, que cai demais na prova. O destaque da produção de café no Vale do Paraíba, devido ao solo massapê. E também se expande para o oeste paulista. Só que lá é a terra roxa. Cuidado que na hora da prova eles podem trocar isso aí. Então, em termos de produção, permanece agrícola. Permanece o café em expansão. Mas é importante que você coloque aí surto industrial sob a liderança do Barão de Mauá. Aí abre uma chave aí de 6 linhas. Surto industrial sob a liderança do Barão de Mauá. Então você vai ver que durante esse momento do século XIX vai ter uma tentativa, um surto industrial aqui no Brasil. Só que o capital não é estatal, o capital é privado. É o Barão de Mauá. Lembre-se que a economia brasileira era mais voltada para a agricultura. E o que foi esse surto industrial? Coloca dentro da chave. Foi uma frente de iniciativa modernizadora. Destacando. Aí você vai colocar na outra linha. Destacando. Construção de ferrovias. Com a locomotiva a vapor. Desenvolvimento de hidrovias. Com barco a vapor. Telégrafo, para facilitar a comunicação à distância. Iluminação a gás.
abastecimento de água. Tudo isso coordenado pelo Barão de Mauá. Coordenado, iniciativa privada. É importante, o Barão cresceu muito. Lembrando que a economia brasileira era voltada para a agricultura. Consequentemente, essas iniciativas modernizadoras não tiveram o apoio de todos. Uma rivalidade política, choques de interesses, inclusive com o próprio imperador, fez com que esse surto industrial brasileiro fosse enfraquecido. Acabou sendo enfraquecido. Então você tem que analisar durante o segundo reinado a organização política, os partidos políticos, conservador e liberal. Um surto industrial. Outro aspecto importantíssimo que tem que estar organizado no seu caderno é a questão da mão de obra no século XIX. A questão da mão de obra no século XIX, segundo reinado. Ela vai ter algumas pressões internas e externas. Em 1844, a tarifa Alves Branco suspendeu os benefícios alfandegários. Os benefícios alfandegários da Inglaterra existentes desde 1810. Então, nesse momento, ocorre uma pressão brasileira contra os interesses ingleses. E os ingleses reagem. Lembrando que cai muito na prova a tarifa Alves Branco, 1844. Os ingleses reagiram em 1845. A Inglaterra impõe o Bill Aberdeen. Proibindo o tráfico de escravos. E lembra que ela controla os oceanos, ela é a rainha dos mares. Então, ela vai passar para a ilegalidade o tráfico do quê? De escravos. Em 1850, sob pressão, o Brasil assina a Lei Eusébio de Queiroz. Lei Eusébio de Queiroz, de 4 de setembro de 1850. E essa proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Então, perceba que eu tenho em 1844 a tarifa Alves Branco, em 1845 o Bill Aberdeen, em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. E lembre-se que a base da economia brasileira era a mão de obra escrava e agora o Brasil está com dificuldade de trazer escravos do continente africano. Para tentar solucionar o problema da mão de obra aqui no Brasil, o governo brasileiro adotou o sistema de imigração, inicialmente através de parcerias, depois o trabalho assalariado. Consequentemente, os principais imigrantes, italianos, alemães, vêm aqui para o Brasil. É importante que você entenda essa organização, porque cai muito. E você tem que ter isso organizado no caderno. Na videoaula de hoje vimos a organização política do segundo reinado. Partido Liberal, Partido Conservador e Liberal. Vimos a questão econômica, tanto a questão agrária, o café, Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Vimos o surto industrial com o Barão do quê? De Mauá. E a questão da mão de obra, a dificuldade agora de se obter escravos e a solução baseado na imigração. Um sistema de parceria que acaba não dando certo e depois o trabalho assalariado. E importantíssimo que você entenda que a palavra que marca o segundo reinado, é a chamada estabilidade. Tanto que ele dura muito tempo. Dom Pedro II quase não tem oposição. A economia continua voltada para o mercado externo. Então, consequentemente, nós temos características que vão ajudar numa certa estabilidade. E Dom Pedro II foi o homem que mais ficou sob o comando da nação brasileira. É importante que você saiba. Siga em frente, mantenha o foco, mantenha seu ritmo, escolha a aprovação, independente do Enem, se agora ou marcarem uma outra data, nós temos que seguir em frente até a aprovação. Sucesso e até a próxima videoaula. Sucesso!